Olá, eu sou o Alexandre Teixeira E eu sou o Antônio Salvador. e esse é o podcast Work in Progress, um espaço que a gente criou para discutir presente e futuro do trabalho. O nosso episódio de hoje é um episódio que o nosso título é inspirado no livro do Jim Collins, que é o Empresas Feitas para Durar. A gente vai falar sobre transformações feitas para durar. A gente está no meio de uma transformação gigante do ponto de vista tecnológico, que obviamente impacta muito a transformação no modo de trabalhar, nas habilidades a desenvolver, nas lideranças a desenvolver. Mas essa transformação tem que ser feita de um jeito que ela dure, que ela não vá mudar daqui a poucos meses da mesma maneira que a tecnologia está avançando. Para discutir esse assunto com a gente, nós trouxemos no episódio de hoje a Adriana Arolho, que é a CEO da SAP para a América Latina. A Adriana vai falar sobre vários assuntos interessantes que têm a ver com essa transformação feita para durar. Um dos mais interessantes é o balanço, o equilíbrio que é necessário ter entre visão global. A SAP é uma empresa multinacional de origem alemã que opera no mundo inteiro e ela cuida de toda a América Latina, e a cultura local de cada um dos países. Gestão em escala. Como é que você gerencia vários países, várias pessoas, mas ao mesmo tempo você escuta e você fala individualmente com cada um? Esse é o desafio da Adriana à frente dessa operação grande. Ela passou 5 anos como CEO do Brasil, hoje está com uma escala muito maior, e ela vai contar o que ela tem aprendido com esse crescimento de escala. A gente vai saber também de uma das maiores empresas de software do mundo, como é que eles estão se preparando e preparando os seus clientes para essa entrada da transformação digital, que agora fala sobre AI. E o que é comum agora na inteligência artificial, que também foi comum em outras grandes transformações tecnológicas, que a gente às vezes se esquece. Não perca. Para você que é executiva mulher ou uma mulher que tem uma ambição de ter uma carreira executiva bacana, eventualmente internacional, como é o caso da Adriana, fica atento porque do metade para o fim desse episódio, a Adriana fala também sobre o desafio de ser uma mulher em uma posição de liderança como ela e algumas coisas que ela aprendeu no dia a dia de uma organização global. E como todas as organizações, opera num ambiente que é fundamentalmente machista. Esse é o episódio Transformação Feita para Durar. Esse é o podcast Work in Progress, que é um oferecimento da Stay Previdência, da LG Lugar de Gente e da Comp. Adriana, antes de mais nada, super obrigado por ter aceito o nosso convite, um prazer enorme te receber aqui. A gente tem vários temas para discutir hoje, mas o nosso tema central, parafraseando o grande Jim Collins, é o transformações feitas para durar. Transformação humana, transformação digital, transformação pós-digital. Então, talvez para a gente começar um aquecimento aqui para o nosso tema central, quais são os ingredientes que você entende que são fundamentais para que uma transformação que seja feita, sobretudo num momento como esse, que tanta coisa está mudando tão rapidamente, quais são os ingredientes que você entende que são fundamentais para uma transformação ter sustentabilidade e perdurar no tempo? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, feliz de estar aqui também, Alexandre, Salvador. E que ótimo tema, né? Inspirador, inspirador. Acho que são alguns, né? O primeiro que me vem à cabeça é cultura, Alexandre. Eu acho que para que realmente a transformação não seja pontual, né, e não seja superficial, que ela realmente permeie e se sustente no tempo, ela precisa tocar a cultura da organização. Né, tem que ter um alinhamento de valores, de propósito, de objetivo a ser atingido. E ela realmente tem que engajar as pessoas. E a cultura é o conjunto das crenças e valores que leva as pessoas, né, para transformar, para alcançar objetivos. E eu acho que ao longo do processo, né, tudo pelas pessoas sempre. Né, então, eu que estou numa empresa de tecnologia sempre digo isso, né, que a tecnologia é um meio, mas que realmente a transformação vem pelas pessoas, começa na liderança, você definir aonde queremos chegar, o porquê, por que isso é importante, isso é fundamental para o engajamento, e a comunicação clara, tem que ter clareza. Acho que se você conseguir combinar, né, uma cultura forte, uma comunicação clara,
e uma liderança, né, que traz todo mundo, acho que esses são elementos estratégicos fundamentais. Deixa eu só aprofundar o tema da cultura, porque transformação e cultura às vezes parecem temas antagônicos, no sentido de que se você fizer uma transformação mais radical, você pode eventualmente estragar a cultura, desbalancear a cultura. Você está dizendo que a cultura é uma parte importante. Como é que você concilia uma cultura? Você está numa organização que é o quê? Centenária ou quase? A SAP tem 54 anos no mundo, 30 aqui no Tá bom. Brasil. Como é uma metade de centenário? Deve ter uma... Quinquagenário, sei lá. mais ou menos isso. Uma organização de 50 e tantos anos de vida, com uma cultura que deve ser uma cultura forte, você pode falar um pouco sobre ela. E você precisa fazer transformações ao longo do tempo, e agora é um tempo de transformação, sem perder a essência da cultura. Como é que se concilia essas duas coisas? É que eu acho que os pilares da cultura são os valores da empresa, né? E isso é fundamental até para a estratégia de gestão da mudança, do como fazer. Tem coisas que não vão ser negociáveis, a transformação é necessária, as empresas precisam se manter relevantes, competitivas, atuais. Então, o que funcionou há 54 anos não é o que funciona hoje, mas o como, né? Quais são os valores que essa empresa tem? A gente recentemente na SAP fez uma evolução, né, dos pilares da nossa cultura. Quando a empresa foi fundada, lá no começo dos anos 70, eles tinham 5 valores que eles chamavam do How We Run, e agora a gente evoluiu para 4. Como a gente toca o opera? negócio. Como a gente opera, como a gente toma decisão, Perfeito. como a gente se comunica, como a gente envolve todo mundo. E isso foi definido de partida 50 anos atrás. E agora evoluímos para 4 pilares, né? Na verdade, um deles que era o Tell It Like It Is, que é a transparência na comunicação. Te dizer na lata, né? A tradução lá no Rio É isso. Tell It Like It Is, vou te dizer na lata. O papo é reto. É isso. Em alemão deve ser né? É uma palavra só que significa o papo é reto. Isso. Com muitas consoantes. Com muitas consoantes, exatamente, exatamente. E aí a discussão filosófica foi que, na verdade, isso estava embebido em tudo, né? Na forma de trabalhar como um único time, na forma de se manter curioso, portanto, aberto à Claro. inovação, à transformação, a não negociar aquilo que é a integridade da empresa. Então, a Claro. gente act with transparency. Então, Claro. e we take charge. Então, eu sou responsável, sou accountable pelo meu pedaço, né? E te ouvindo assim, é interessante porque é uma empresa de 50 anos e ser curioso há 50 anos provavelmente seria assinar 2 jornais, né? Ouvir uma rádio, né? Falar, ter um telefone fixo e conversar com alguém no exterior, né? E ser curioso em 2026 é outro jogo, né? Sim. Essa ressignificação de valores, dá alguns exemplos de coisas que vocês viveram, que você já viveu, porque assim, até para quem está nos ouvindo, nos vendo, o teu papel hoje, cada vez mais numa empresa, principalmente americana ou global, né? Quer dizer, você trabalha muito relacionamento de alto nível com seus clientes, Uhum. né? Você já não está lá mais no dia a dia, configurando coisas, né? Ou seja, tem um time. Então, o teu trabalho é muito estratégico. E esses aspectos eu imagino que você está o tempo inteiro conversando com CEOs, ou então lendo de fora, né? Que você dá alguns bons exemplos e talvez algumas empresas, ou não as empresas, vamos contar aqui o santo, né? Como estão com dificuldade de ressignificar um valor, que é um valor legal, mas em 2026 significa, tem que ser de alguma outra maneira, né? Talvez falando primeiro da própria SAP, Isso, né? claro. Para Imagina, depois a gente falar mal dos outros, né? Tá só nós 3 aqui, ninguém vai nos ouvir, Imagina. né? estamos aqui entre amigos, né? Isso. Não, assim, é uma empresa que vem, né? Nós somos líderes mundiais em software de gestão na nossa categoria, e foi isso que nos trouxe até aqui. Uhum. Só que há 5, 6 anos a gente tomou a decisão de deixar de ser uma empresa de produto. Então, eu te entrego aqui o software e aí é um problema teu, Uhum. como você vai implementar, como você vai Uhum. usar, para ser uma empresa de serviço. Eu te dou esta solução, mas eu te dou como serviço, ou seja, eu participo muito mais de como você consome e como você adota.
isso muda completamente a Completamente. forma de relação, Uhum. né? Então, eu Quer dizer, estar uma empresa, curioso, entre aspas, de engenheiro, né? Quer dizer, que tem um foco para uma empresa que vai ter que ouvir o que o cliente quer, né? Que loucura, né? pois é, tem um Tem que cliente, né? escutar o cliente tem opinião, né? Ele pode. Mas É profunda a é profundo, mudança. claro. Então, ao mesmo tempo que a gente continua não negociando integridade e uma série de outras coisas, a gente precisa estar curioso para entender esse outro momento. E foi muito incrível a transformação que a SAP fez nos últimos 5 anos, onde a gente realmente disse ao mercado: nós seremos uma empresa de cloud e hoje nós somos uma empresa de cloud, Você está né? quanto tempo na SAP? 9. 9 anos. Nesses 9 anos, ou seja, para esta transição, como em qualquer transição, né? Imagina um dono de 3 padarias, né? E que agora ele vai implementar o delivery, agora ele quer implementar um modelo de gestão um pouquinho mais sofisticado e tal, não sei o quê. Tem gente que faz, atravessa a ponte, né? E consegue ressignificar a curiosidade de ouvir rádio para a curiosidade de desenvolver um agente que vai buscar a informação, né? Mas a competência, vamos dizer, o valor ali é a curiosidade. Quais foram decisões difíceis que vocês tiveram que tomar e que você pessoalmente teve que tomar para reforçar esses valores, né? Porque nesse momento, e as decisões difíceis sempre tem gente por trás, né? Sim, não, sem E, dúvida. e, qual- e- e ainda talvez assim, aquelas perguntas de parágrafo, né? Mas talvez para dar uma cor, quais foram os filtros que você tomou para quem está nos escutando? Poxa, eu vou tomar uma decisão difícil para manter minha cultura, o que eu devo pensar? Eu acho que a curiosidade tem dois lados aqui. Tem esse lado de você se manter atualizado, né? O Sim, que a gente falou antes, como era e como é, mas tem um lado também da diversidade, de você se abrir à claro. diversidade, porque isso é importante. Se você só tem pessoas iguais a você, a curiosidade ela vai estar muito limitada àquele universo. Então, eu acho que esse tema da diversidade, para mim, foi muito importante e foi um grande despertar de consciência. Uhum. Eu liderei o Brasil por 5 anos, eu estou há 1 ano liderando a América Latina, e eu acho que isso foi uma crescente na minha agenda, e eu, em algum momento, entendi que aquilo era fundamental para que a gente se mantivesse curioso e aberto a toda essa mudança que vinha, né? Eu ter pessoas com diferentes backgrounds, com diferentes experiências, de diferentes gerações, Uhum. que ao mesmo tempo que aquela experiência de já ter vivido era importante, mas aquela pergunta de mas por que tem que ser assim também era importante, Claro. né? Então uma diversidade bem plural, bem ampla, para mim foi super importante. Eu acho que fez parte de algumas decisões difíceis, até de posições críticas que eu tinha que preencher entre, putz, eu trago aquele ali que é certeza que vai entregar, ou eu arrisco e trago essa novidade, esse outro olhar, Hum. eu acho que isso, E Pela tem, sua expressão, você optou pela segunda opção. olha, eu preciso ser nem honesta sempre, com né? vocês, nem sempre. Porque tem um negócio chamado quartil. Né? Tem um negócio chamado quartil, tem resultado, e é isso mesmo, né? Ou seja, quanto tempo eu tenho, né? E é um equilíbrio fino, É né? difícil, Salvador. Assim, queria que tivesse um botãozinho mágico, Claro, né? Mas tem que ter intencionalidade, porque senão o curto prazo sempre te puxa, né? claro. Eu acho que esse é o desafio do líder, né? É arriscar, mas é saber também quando não é a hora. Uhum. Isso faz parte da curiosidade e eu vejo isso nos meus clientes. Agora falando um pouco das empresas com quem eu lido, Isso, né? agora vamos abrir o Assim, verbo. né, gente? A gente implementa sistema de gestão. O sistema de gestão traz governança, traz transparência, Uhum. traz Intencionalidade, como você falou, né? totalmente, totalmente. Ele afeta o processo de decisão. Então, ele é dolorido. Nem todas as Ele pode descentralizar a decisão. Eu digo pode. pode porque a pessoa pode escolher, falar, eu entendi, mas eu quero configurar e eu faço tudo. Eu falei, tá bom, então. E aí que tá, né? Eu já vivi inúmeras situações de projetos de líderes incríveis, né? CEOs Aham. maravilhosos aqui do Brasil, onde eles diziam: não, não, tira da frente, que o problema não é a tecnologia. Esses alemães sabem o que fazem, esse negócio funciona no mundo inteiro, então vai funcionar aqui. Tá, E outros que já, não, mas é porque a gente sempre fez assim, mas se era para fazer sempre daquele jeito, para claro. que fazer um investimento desse tamanho, com todo esse esforço, né? Então, acho que eu já vi lideranças lidando das formas mais extremas, assim.
Deixa eu propor a gente dar um passo atrás, que a gente está falando de transformações feitas para durar, e você começou falando da questão da cultura, da curiosidade, etc. Quando a gente está falando do seu momento de SAP, Latam, o que a gente pode dizer que é a transformação da vez, do ponto de vista interno? O que vocês estão transformando internamente, que impacta, sobretudo, pessoas, que é o nosso tema principal aqui, e que eventualmente vai impactar lá fora? Olha, na América Latina hoje, Alexandre, a gente tem, acho que, três realidades bem diferentes e bem marcadas, né? O Brasil, sem dúvida, é o país mais maduro, mais avançado na migração para o modelo de tecnologia como serviço, já se jogou na inteligência artificial, então o nosso time também é muito maduro, o nosso ecossistema é muito maduro, então a gente está num extremo, né? Quando eu vou para um mercado um pouco mais conservador, como é o México, a gente tem uma outra realidade e a gente está se transformando bastante lá. Então, a gente fez uma troca importante de liderança e estamos levando muito talento interno para formar um time multidisciplinar, para nos ajudar a achar um equilíbrio entre a cultura local, que é importante, porque os Super. clientes são mexicanos, Uhum. né? Mas você também levar o expertise SAP de outras operações que já funcionaram. Acho que são meio que os extremos. E aí tem um meio do caminho aqui que é uma unidade que a gente chama de multi-country, que tem um pouco de tudo, né? Países como o Chile, que são bem avançados, até América Central, onde a gente opera basicamente com os nossos parceiros. Então, não tem uma única resposta. Acho que a gente tem consciência de que são 3 momentos, onde cada um tem o seu desafio, mas em todos tem muita oportunidade. Tem bastante oportunidade. E aí, se você está numa companhia de origem alemã, no Brasil, administrando o Latam com essas diferenças. Então, eu imagino que tem alguns desafios nessa conjunção, ou nessa equação global-local. Acho que tem um desafio que é a empresa tem uma origem alemã, mas ela não pode simplesmente impor essa cultura alemã para a América Latina. Você está liderando aqui a partir do Brasil. O Brasil está numa posição que você colocou como talvez avançada em relação a essas questões, mas também imagino que você não vai impor o estilo brasileiro, a cultura brasileira para esses outros mercados tão distintos quanto o México e Chile que você citou. Como é que faz? Qual é o jeito legal de fazer? Qual o jeitinho brasileiro? Qual é o jeitinho brasileiro de fazer No bom essa sentido. transformação cultural, respeitando essas diferenças? Vai dar um bom caldo isso, hein, porque é muita coisa junto, misturada aqui, né. Acho que a empresa é global, então ela, por um lado, sim, nós somos uma empresa alemã, mas a gente atua em mais de 100 países, então eu tenho uma vocação de respeitar isso, porque senão não funcionaria, né. Até a página 2, 3, né. Por outro lado, para que a gente também tenha escala e seja eficiente, é preciso você ter alguns modelos que se repetem e se reaproveitam. O trabalho sempre é qual é o ponto ótimo dessa equação, né, daquilo onde realmente faz sentido aderir e aonde faz sentido localizar, tropicalizar. E aí acho que um ponto fundamental é você construir uma relação de confiança com a liderança, para que eles entendam que quando você traz um tema como um tema de relevância para que funcione nos nossos mercados da América Latina, espera aí, precisamos realmente ouvir, aqui é diferente, né, porque também tem um pouco daquilo de quando eu estava só no Brasil, eu pensava: "Não, mas é porque no Brasil é diferente". Uhum. Não, no Brasil é diferente. Nada como se colocar no sapato dos outros, né? Pois é, mas Interessante, né? a Útil, né? sem dúvida, é empático esse exercício, né. Super. Porque agora que eu olho para todos, todos se acham diferentes. Óbvio, E óbvio. aí, assim, em alguma coisa sim, Claro. né, e honestamente o Brasil tem as suas complexidades, a gente realmente, desde questão do cenário fiscal, né, temos as nossas complexidades, somos um país continental gigante, Aham. então a gente tem, mas tem também coisa que dá para aproveitar e se abrir e tal. Claro. Então eu acho que o segredo é sempre você tentar achar, qual é a briga que você vai comprar, né, e aí para isso você tem que ter construído uma relação de bastante confiança. E nesse primeiro ano seu, é o primeiro ano, né, que você está Na nessa América posição Latam. Latina, da SAP sim. Tem alguma coisa que você possa compartilhar, assim, nesse primeiro ano, uma experiência que a abordagem que você adotou de início não se revelou tão boa, você fez alguma correção dentro desse desafio de fazer a transformação, fazer o que tem que ser feito, sem ferir demais a cultura local? Eu queria até aproveitar e botar um pimenta um esteroide, não sei, né? No caldo. Que é o seguinte, quando eu achei interessante porque assim,
quando você está no Brasil, tua dor é aqui e você quer coisas que funcionem aqui, né? E é difícil você ter a visão, se colocar no sapato dos outros. Você está com uma visão maior, né? E essa foi sempre a equação de quem trabalhou numa operação local de uma empresa americana, né? A gente sempre fica reclamando, fala, pô, mas tá tudo padronizado, e tal, mas quando você olha de cima, eventualmente você olha, pô, peraí, não é tão diferente assim, né? Na tua experiência, já tem uma experiência, né, apesar de jovem, né, você tem uma experiência, né, boa. Tá mudando um pouquinho isso? Ou seja, a gente efetivamente está ficando todo mundo muito igual? Ou seja, as boas práticas estão correndo o mundo? Ou as empresas globais estão achando uma forma de conseguir jogar melhor localmente, né? Você está percebendo algum tipo de mudança? Salvador, eu acho que é um pouco das duas coisas, sabe? Eu acho que sim, tem coisas que a tecnologia, o avanço de uma série de temas, né? Agenda ESG, uma série de coisas que começam a ser comuns em vários lugares, Mais comuns, né? Assim, é mais difícil você chegar lá, comuns. não. Isso aqui está todo mundo sabendo, né? Assim, Eu acho que sim, por um lado, mas por outro, eu acho que os clientes estão nos países. Aham. Né, e os negócios se dão entre as pessoas, né, e tem isso, assim, você está conversando com um determinado cliente, e aí você fala: "Não, porque tenho este caso aqui", ele fala: "Mas é aqui no Brasil?". É, Eles querem as referências, a proximidade, então não é tão branco e preta a resposta aqui, sabe, eu acho que de claro. novo é o que faz sentido eu aderir e o que eu preciso localizar, e quais são os temas onde eu realmente falo: "Não, aqui isso é super importante para mim". Então, é um exercício constante de adaptação, de escolher, né, como levar o tema e também de reconhecer que: "Putz, mas espera aí, deixa eu tentar", porque também tem um pouco da nossa natureza de, né, o complexo da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Nunca tinha né. ouvido isso. É É na TI criação sua, não? não, é na TI a gente fala que tem Com- o CIO com complexo de Gabriela, porque Isso, não ele quer ele mudar, né? ele vai implementar um sistema de gestão que embarca melhores práticas, mas ele quer trabalhar do jeito dele, aí, né. É. Então, isso aí é do mercado. Não, ótimo. Eu queria voltar no que eu tinha te perguntado. Você, nesse seu primeiro ano, você teve momentos em que você percebeu que a sua abordagem não estava tão legal, não estava funcionando bem, você fez algum ajuste, sobretudo para quem É, está te assistindo e pensando, pô, eu vou ter um desafio similar, o que isso. eu posso aprender com a Adriana? Nós contamos derrota aqui também, porque Claro, derrota, claro. né? Não, e ajustes, né, Claro, sem eventuais. dúvida. Eu acho que eu cuidei e continuo cuidando muito da comunicação, né, porque é é isso, às vezes a gente assume, essa coisa de você assumir o que está claro, então assim, eu digo muito: "Tem que dizer o óbvio", né, tem que dizer o óbvio. Então, a primeira reunião de liderança que eu fiz em abril de 25 era um padrão que a gente se comunicava em inglês, até aquele dia. Todos Latam. latinos. Todo mundo da América Latina. Uhum. E eu vi, às vezes, a pessoa dando a volta na lua para falar um negócio, porque perdia a fluidez, por mais que todo mundo fale inglês, não é a Claro. mesma coisa, né. E até entendia que ok, porque a gente precisava se comunicar com a Alemanha e tal, mas quando estávamos entre nós latinos, não me parecia ser óbvio, mas não me parecia o melhor, né. Decidi perguntar, falei: "Pessoal, estamos todo mundo junto aqui", quase, sei lá, mais de 100 pessoas, eram só os líderes, "me respondam, a gente continua se comunicando em inglês ou a gente abraça o portunhol aqui?". E aí todo mundo: "Portunhol, portunhol, portunhol". Foi de lavada, né. Então, acho que e aí eu percebi que quando a gente ajustou isso, as pessoas ficam mais à vontade para falar. Claro. Às vezes até em altos níveis, né, que você assume que a pessoa fala inglês e está tudo bem, mas ela pensa 2 vezes, né, Uhum. fala: "Depois eu mando um e-mail", Não, né. e o impacto é diferente, né? Assim, ó, the hole is more below, pô, não tem a mesma coisa que o buraco é mais embaixo, né? O buraco é mais embaixo, é mais impactante, né? Porque É. não, the hole is more below. É assim, né? Não, acho que não, né. É, E outra coisa também, eu tentei me aproximar mesmo, então assim, eu investi bastante tempo em conhecer. Então eu fiz um super tour, passei por todos os países, né, eu fui para Argentina, eu fui para o Chile, fui para o Peru, fui para Colômbia, fui para o México eu fiz 6 vezes. foi diário de motocicleta, Foi. né? Uhum. Mas foi um super investimento que eu acho que retornou, Claro. porque aí eu fui ajustando, né, e aí é isso, tem alguns países que são mais diretos, outros são menos, você começa a aprender que tema que dá para trazer num grupo grande, que tema é mais efetivo fazer o longo, caminho curto, mas falar individualmente,
para fazer costuras, e estou longe de ter resolvido isso, mas eu acho que o que eu fui vendo que funcionava ou não funcionava, passava sempre muito pela comunicação. Isso foi gerando mais e mais engajamento. Tem uma questão que está embutida nessa. Você falou de abril do ano passado, né? Exatamente um ano atrás, a gente está gravando aqui em meados de abril. Nós fizemos um episódio recente com o Alessandro Bonorino, que é o CHRO da XP. Você provavelmente já assistiu a essa altura, você que nos segue sempre. E ele falou sobre os 90 primeiros dias dele como CHRO, chefe de gestão de pessoas da XP. E uma coisa interessante que ele disse é que é um momento muito, pelo menos na visão dele, muito mais de ouvir do que de dar opinião, até do que executar e decidir. Você tem alguma dica desse tipo, já que você está concluindo o seu primeiro ano e coisas que são legais fazer, no seu caso, como CEO ou presidente local da companhia? Concordo com o Bono, acho que tem que ouvir muito, e foi um pouco do que eu procurei fazer com esse tour, né? Eu tinha que começar por algum lugar, podia ter começado vou conhecer todos os clientes, ou vou conhecer todos os parceiros. Eu foquei muito no time. E aí, naturalmente, estando nos países com os times, eu comecei a também conhecer os clientes e os parceiros, mas foquei muito em conhecer o meu time, né, fazer essas conexões com muita escuta. Eu acredito nisso, mesmo em outras tantas posições aí que eu tive. Que é isso, assim, o papel do líder cada vez mais mais do que ter a resposta, é saber fazer a pergunta, né? Porque no fundo a resposta quem vai ter vão ser eles, que conhecem aquele mercado, que conhecem aqueles clientes. Mas como é que eu consigo de fora, às vezes, gerar aquela dúvida ou aquela provocação positiva de dá para ser melhor, né? Então eu acho que muita escuta e, de novo, bastante cuidado com a comunicação. Essa coisa do assumir, né, e dizer o óbvio, a gente não é, mas está claro, não, vamos dizer por que que a gente está fazendo isso? Porque eu acho que isso também, né, dentro dos grandes projetos de transformação, passa por muito assumir. Não, mas está claro que a gente precisa se transformar. E aí, às vezes, o que fica é o que a pessoa perdeu e ela não está vendo que ela vai ganhar, ou o que o greater good aqui, né? Por que que a empresa precisa daquilo? Então, quanto mais claro, quanto mais didático, sem assumir que está todo mundo entendendo, né? A gente, em tecnologia em geral, fala um outro idioma, é um dialeto, né? A gente tem as nossas. E assim, poxa, você não precisa só dos teus técnicos, você precisa também das tuas áreas de suporte. Será que eles também estão entendendo? Então, acho que comunicação e escuta, assim, foram meus grandes aliados aí nesse Legal. primeiro ano. E, Adriana, mudando um pouquinho talvez de assunto, quer dizer, você como SAP, você viveu também algumas ondas nos últimos 10 anos de transformação, né? A gente teve, e agora a gente está com a AI. Sim. O que você vê que é comum a essas ondas de transformação que a gente já viveu e o que é diferente hoje, na tua Talvez, opinião? talvez, Salvador, a velocidade seja outra agora, né? Eu acho que o clock está um pouquinho mais acelerado. Uhum, Mas todas passaram por aquele momento do hype, depois aham, vou entender. No fundo, a tecnologia é um meio, né? A IA é uma realidade. Ela está aqui na nossa vida, nas empresas. Acho que nas empresas tem um capítulo de como escalar com governança, com proteção de dados, com segurança, que, né, senão fica aquele projetinho de ciência, sabe? Fica um IA aqui, mas qual que é a visão empresarial da entendi. aplicação da inteligência artificial? E no fundo, o insumo da inteligência artificial é os dados, né? Os dados dessa empresa. Então, semana passada eu recebi a Dexco, na SAP, para uma dessas sessões que a gente faz com todos os funcionários. Super legal a conversa, e a Elisa, que é a CIO deles, contando como eles começaram a grande jornada de inteligência artificial cuidando da questão dos dados da empresa. Se a Uhum, gente for olhar Big Data, se a gente uhum, for olhar Analytics do uhum, passado, esse desafio dos dados sempre teve aqui, né? Até hoje, muitas empresas ainda têm problemas bem básicos de ligar os dados, de ter a informação para tomada de decisão em tempo real, isso não é tão diferente. Acho que agora com a potência, né, os motores da inteligência artificial, acho que a velocidade da mudança é maior, mas a necessidade de você ter uma fundação e ter esse cuidado com os dados, ela é a mesma. eu estou te perguntando porque assim, hoje eu cheguei atrasado numa reunião de um grupo de discussão de executivos, conselheiros e tudo,
E a gente está falando, eu cheguei atrasado e peguei só todo mundo falando, não, porque realmente agora na AI a gente precisa olhar a cultura, a gente precisa ter estratégia, a gente precisa olhar a organização, preparar as pessoas, comunicar. Aí eu até brinquei com o pessoal, falei, gente, eu acho que eu entrei numa reunião assim na década de 80. Déjà vu. Tô tendo um déjà vu. Eu brinquei com o pessoal, pô, tô entrando assim, parecendo que eu tô num projeto de implementação de SAP, sabe, que era aqueles que demoravam 2 anos, aqueles complexos e tal. Eu trabalhei na Price, né? Falei, nossa, eu tô na década de 90, assim, sabe, de falar de change management e tudo, e a gente continua sem. Parece que assim, minha sensação, né, de que a gente está falando agora de AI, mas parece que a gente esqueceu de como é que se adota, quais são os impactos na tecnologia, que a gente precisa ter estratégia, que a gente precisa ter um business case, que a gente precisa ter, né? Blá, 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 blá. Olha, Parece que a gente zero velocímetro, agora é AI, como é que faz isso? Você nunca mudou de tecnologia? é, O que você fez da outras vezes? É óbvio, eu concordo contigo que é mais rápido, talvez seja mais democrático, sim, tem um lado que é bom, que é mais simples, sim. né? Ou seja, você não precisa hoje codificar coisas muito complicadas, você pode, né, assim, então, mas tem algumas coisas que são perenes, né? Você concorda com isso? Concordo totalmente, porque é o elemento humano, Ah, né, que ele tá em todas essas ondas, e que talvez agora com a IA simplificando a parte mais mecânica, mais, aquilo que é mais repetitivo, fica a camada mais sofisticada mesmo, né, onde você cuida do engajamento, como é que você reinveste o capital intelectual daquilo que antes você precisava de braço, e agora como é que você reusa isso? Então, eu acho que é mais interessante talvez, é. né, mas eu acho que esse Mas é mais elemento humano desafiador, também. porque a gente realmente eu acho que a gente precisa pensar mais. E tudo que a gente até conversa aqui no podcast, assim, aqui, puta, talvez até esse momento a gente sempre está tão preso na operação, né, de tudo. Uhum. E aí agora, ok, agora pensa. Pensar? Mas eu? Não, me dá uma planilha aí, me dá uma coisa para fazer, me dá você volta para a operação, né, E volta isso gera muita resistência isso também. talvez seja um dos grandes desafios que a gente está vivendo, né. Isso gera muita resistência e as pessoas se sentem ameaçadas, porque Claro. todo mundo quer. Uma vez o nosso CEO global, ele mostrou essas tirinhas que falava assim, né, "Quem quer a mudança?" E todo mundo levantava a É, mão, né, e "Quem quer mudar?" Ninguém levantava. ninguém. Isso vale É aqui o forte, né, também. qualquer carro desse, de preto, né. Mas qualquer cor desde que seja preto. É. Mas é que tem uma questão que é pouco falada, até porque isso resulta possivelmente em desemprego e desemprego estrutural tecnológico, que é o que você bem falou, a IA faz boa parte da execução mais operacional, ou braçal, ou repetitiva, o que libera mais tempo para as pessoas pensarem e serem mais estratégicas. Não é todo mundo com a formação que tem, com a qualificação que tem hoje, que consegue fazer esse salto. Sim, Tem gente que consegue fazer aquele trabalho que é efetivamente o trabalho mais repetitivo, mais operacional. E aí você tem várias questões de reskilling e outras coisas desse tipo, mas tem uma parcela das pessoas que provavelmente não consegue fazer essa Não, e eu fico transição. pensando se até se querem, sabia. Tem gente que fica confortável, operando, né, assim, no dia a dia e tal, e É que esse conforto vai acabar, talvez abruptamente. acho parece ser que louco isso, né, É, mas, é. acho que essa provocação vem. É isso, né. Mas é por isso que a gente também trabalha tanto o se manter curioso, porque a pessoa tem que ver como uma oportunidade, Uhum. mas naturalmente é do ser humano essa resistência. Eu acho que esse talvez seja um elemento que sempre houve resistência à mudança, Sempre. Eu mas eu quero acho que esse é um elemento que talvez agora esteja bem. eu quero te fazer uma pergunta sobre qualificação de pessoas, mas eu vou aproveitar para fazer o nosso primeiro break e ir para o nosso quadro, que é o que você faria. Vamos para o nosso quadro. Adriana, esse é um quadro que a gente tem fixo, que é sempre a mesma pergunta, que é o que você faria do ponto de vista de desenvolvimento de pessoas, de requalificação do time, se você tivesse um orçamento ilimitado. Eu vou colocar nesse contexto da nossa conversa até agora, que mudou o cenário, mudou a tecnologia e as pessoas precisam se atualizar, precisam desenvolver competências.
Se você tivesse um orçamento ilimitado para isso, que tipo de projeto você avançaria? Nosso orçamento ilimitado até acelera o coração, né? Nós tivemos um CFO que não entendeu a pergunta, Como assim? né? Pois é, isso me Falei, fez que? pensar. Não entendi. Como? Oi? É. Não, isso me fez lembrar de uma história de um executivo que a gente conheceu na nossa casa antiga. Não vamos citar a Não, santo. mas que a gente viveu o oposto, né? A gente estava numa reunião com o nosso número um lá de Américas e ele fez a pergunta oposta. Ele falou assim: me diga como é que eu posso te ajudar. Eu não posso aprovar headcount e eu não tenho budget. E aí? Nossa, né? Vamos dar as mãos e rezar. E Isso. ele ficou tão chocado quanto eu estou agora com o meu orçamento ilimitado. E ele respondeu alguma coisa. Falou, acho que eu podia perder uns 5 quilos. Se ofereceu, então, um abraço. Um sanduíche, Um talvez? abraço forte, Um né? abraço. Olha, eu concordo com o que você falou e eu acho que o foco de desenvolvimento em tempos atuais, né? Assim, a gente parece que esqueceu, mas assim, quando a gente estava em pandemia, Uhum. a gente veio evoluindo o modelo híbrido. Ano passado, as empresas empurraram as pessoas de volta para o escritório. Acho que essa reconexão humana é fundamental. Mas eu, se tivesse aí bastante dinheiro para investir, eu focaria muito mesmo na camada na primeira linha de liderança. Eu acho que eles são sempre quem move o ponteiro, porque eles estão bem no meio do sanduíche, né? Eles recebem, e a depender da empresa vão ser muitos níveis, em outras nem tanto, mas eles recebem todos os alinhamentos, as diretrizes, as transformações, os objetivos, mas eles são quem estão perto da vida como ela é, né? Eles têm os times, eles recebem os problemas reais. Então, esses são quem, na minha opinião, na experiência, são os grandes embaixadores da cultura, E, o que, né? como que esse dinheiro poderia ser usado nessa camada? Acho que a gente tem que. Eu penso num programa bem holístico, né? Desde troca de boas práticas, mentoria para esse pessoal, formação, várias dessas habilidades humanas que a gente está conversando aqui, mas a gente também foi muito tudo muito virtual, remoto, webinars, autotreinamento, legal, isso é super eficiente, mas acho que para formar a próxima geração, né? Uhum. Precisa de inspiração, precisa de referência, de role models. Acredito muito nesse lance do coach, da mentoria. Então, eu focaria nessa camada, eu montaria um programa, aí, já que você está me deixando, Claro. com coach. Já pensou, Salvador? Opa! Com coach, com mentoria, com Isso. treinamento, com vivência, Não, com lindo. fórum de liderança. Acho que dá para fazer um negócio incrível. Maravilha. Esse foi então o nosso momento O que você faria, que é um oferecimento de LG Lugar de Gente. Adriana, você falou essa coisa de treinamento, isso é uma coisa interessante. Isso é uma pesquisa do Gartner agora, dizendo que as áreas de treinamento nunca tiveram, a gente falou de budget limitado, né? Aham. Nunca tiveram tanta pressão do CEO, dos líderes sêniores, do tipo, será que eu tenho que gastar tanto em treinamento por ano? Qual o resultado disso? A gente sempre se perguntou, né, se eu botar dinheiro em treinamento, qual é o resultado disso eficaz? E é uma reflexão de que talvez o papel da empresa não seja fazer tudo para todos. Uhum. Qual é a tua visão desse aspecto, né? Assim, agora voltamos à vida real. Fizemos uma pergunta do dinheiro ilimitado, agora voltamos À ao nosso vida real. budgetzinho da vida real. Qual é a tua visão? Qual é o papel da empresa que você acha que deveria ser, né? Porque hoje tem tanta coisa, né, Eu concordo. disponível. Até onde vai a empresa, até onde não? O que você imagina? Assim, Salvador, acho que treinamento, né, a gente pensa numa coisa formal, sala de aula, conteúdo, Claro. troca-prova, até certificação, né? E quando eu respondi a outra pergunta, eu estava pensando numa coisa muito mais de troca humana, de Perfeito. referência. Eu acho que isso traz muito mais valor. Sim, tem que ter alguma formalidade, acho que é um ponto de partida, mas também tem estudos que mostram que as pessoas aprendem 10% pelo formal, Isso. e É o o 80% é isso. 70, 20, 10 lá, né? Na troca. Acho que isso é que é fundamental. Acho que a empresa não deve ver isso como gasto, ela tem que ver como investimento, e acho bem justo conseguir associar isso com retorno, né? Uhum. Com formação de planos de sucessão, Uhum. com resultados concretos das áreas ou dos pools de talento que recebem o investimento. Tendo também de não fazer tudo para todo mundo. Eu acho que
nada que é tudo para todo mundo funciona, É. né? Eu focaria em grupos chaves, né? Eu acho que, de novo, a liderança é fundamental, Uhum. né? Essa é uma área. Uma coisa é treinamento técnico, esse sim é mais self. Claro. Né? Agora, quando a gente está falando de formação de liderança, dessas habilidades humanas, isso para mim, sim, é fundamental. Deixa eu pegar uma outra palavra, uma expressão que você usou na resposta do orçamento ilimitado, que foi role model, Uhum. que é um modelo, uma pessoa que sirva de inspiração, de exemplo. Você é um tremendo role model para mulheres executivas ou mulheres que pretendem ser executivas pela posição que você ocupa, uma posição, você está no ar rarefeito da Ai, escala rarefeito, corporativa, olha, né? você tá poético, hein? É que eu gosto de montanha, né? Quando você está muito alto, você está no ar rarefeito. Ali tem pouca gente na sua altura e poucas mulheres na sua altura. Quando a gente falava sobre a questão do global versus local, você contava da experiência de viajar várias vezes ao México, você falou do Chile, outros países que você tem visitado e liderado. Como é que tem sido a sua experiência como uma mulher liderando o Brasil, mas liderando essas outras regiões que têm culturas diferentes? Imagino que algumas sejam mais machistas do que as outras, sendo que quase todas são bastante machistas, a gente está na América Latina. Como é que tem sido a sua experiência? E tem coisas que você pode deixar de dicas, de exemplos para pessoas que estão seguindo tua rota? Bom, Alexandre, esse tema dá outro podcast, Você já está mas convidada para vir aqui numa segunda edição. mas aqui no meu ar rarefeito, adorei, vou Isso. usar também, Fica à tá? vontade. Vou usar, que eu achei muito legal. E também para aclarar, sim, todos são machistas, todos, né? Nós fomos Claro, criados, né, com essa mentalidade. Acho que isso é uma questão histórica, né? estrutural. Total, total. E é recente, né? Outro dia a gente É estava. recente a descoberta, o machismo é, é Ah, sim, histórico. é histórica, desde sempre. Não, eu digo as mudanças, as conquistas, né? Às vezes a gente assume assim, mas há pouco tempo, tem questões malucas aí que a gente. Há pouco tempo que se a mulher pode fazer tal coisa pela lei. Você fala, nossa, como assim, né? E na história, 20 anos é nada, 30 anos é nada, Claro. né? Então super recente, e sim, sou a única mulher ainda de muitos dos ambientes que eu frequento, ainda mais na tecnologia. Aqui no Brasil, 20% mais ou menos da indústria de mulheres. Na SAP a gente tem uma bolha, a gente tem quase metade, metade. Teve sempre muita intencionalidade da liderança, mesmo desde antes de eu assumir. A Cris sempre teve essa bandeira, a Cris Palmaca foi minha Sua antecessora. Sim, Uhum. sim. Então, mas acho que a gente é meio que uma exceção. É uma realidade, isso é uma realidade, né? Então, liderança também é você definir uma realidade. A gente sempre foi bem intencional em formar a base, né? E aí começa na contratação. Pô, se no mundo é metade, metade, por que que eu não contrato metade, metade? Mas se você não tiver a intenção, você não dá aquela forçadinha, não acontece. Uhum. Porque, né, a maior parte do mercado é de homens. E é possível, né? Então, eu fico feliz de ouvir você falar esse lance do role model. Eu procuro fazer isso sim. A gente na SAP tem vários programas, né? Programas de mentoria para as mulheres. A gente tem a nossa rede de apoio. A gente faz muita roda de conversa para gerar consciência do tema. Mas conta uma coisa pessoal sua, uma experiência que você falou. Essa é uma situação que está sendo especialmente dura para mim, como uma líder mulher, como uma CEO mulher, e como você lidou com ela? Você A sabe gente fez que uma pergunta para uma. Vou reciclar perguntas aqui, né? Estamos meio sem criatividade, a gente recicla a pergunta. Mas a gente perguntou para uma outra executiva, né, que também tem um potencial, cresceu bastante, tudo, que é aquela coisa do quebrar o teto de vidro, né? Que é a expressão em inglês, né? Mas quando você quebra o teto de vidro, o vidro estilhaça e deixa algumas marcas, né? Quais são as suas, né? Assim. Olha, você falou da América Latina, né? Mas vocês sabem que uma das situações mais extremas que eu vivi foi no Japão. O Eu fiz um shadowing pela SAP. Uhum. que é o Shadow? Explica É, para um, quem não é conhece. uma experiência de você ir acompanhar um líder É, por um tempo, cria pato aqui no né? Brasil, né? O pato, a mãe pato vai, os patinhos vão Vai atrás, é o atrás. shadow. O shadow é a sombra, né? Você fica ali na Tá sombra, bom. apoiando e acompanhando e tal. E foi super interessante. Eu era COO ainda aqui no Brasil, foi em 2019. E eu fui para o Japão, passei 2 semanas lá para acompanhar o COO do Japão, que na época era um espanhol. Assim, uma das primeiras coisas que quando eu cheguei lá me chamou super atenção é que o time de liderança da SAP no Japão, naquele momento, era super internacional. Hum. Então, o COO era um espanhol,
a pessoa do RH era da Rússia, a gente ainda tinha operações na Rússia naquele momento, o CFO era coreano, o presidente era um japonês, e aí a grande maior parte. Mas era uma. Depois ele foi me explicar que aquilo era por desenho, ele queria trazer aquela provocação para promover as transformações dele, daquela agenda dele. Mas enfim, a gente tinha uma agenda super interessante, super completa, fiz um monte de coisa. Participei de reunião interna, participei de reunião com o cliente. Em uma das que eu participei, estávamos eu e o CEO da SAP no México. Fomos nós dois que fomos para esse programa aí de boas práticas. Depois o CEO espanhol, que atendia o Japão, veio fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Quando a gente fez essa reunião, a gente estava com o chairman de uma empresa japonesa muito tradicional. E ele é um samurai, assim, né? Um senhor. E ele não conseguia olhar para mim. Olha. Mas assim, num grau que foi, eu nunca tinha vivido daquele jeito, assim, dele não conseguia me olhar. Então, a gente começou a reunião e eu perguntava e ele respondia para o Henrique, para o meu colega. Aconteceu uma vez, tudo bem, a gente às vezes nem percebe o que faz, toda hora acontece, mas a gente finge que não vê e só vai, né? 2, 3, aí chegou uma hora que o Henrique começou a ficar muito incomodado e ele fazia assim: "As Adriana is asking", e tentava voltar a conversa para mim, né? Aí eu olhei pra ele, tipo, desisti, assim, mas foi assim, gente, foi escrachada a coisa, sabe. E depois a gente conversou um pouco sobre isso e realmente a dificuldade que era lá. Lá eles não tinham nenhum role model, eram pouquíssimas mulheres, salvo a moça lá do RH, a CHRO deles, mas a gente conversou e depois virou um tema e eu contei, e eu lembro que quando eu contei, eles ficaram profundamente, envergonhados, mas eles os japoneses, mas eles Faz parte entenderam do que era jogo. daquele jeito, né. Uhum. Então essa foi uma situação e sabe o que é engraçado? Porque talvez tenha que ter acontecido fora do meu ambiente, Para opa, isso aqui acontece outras me vezes. deu um clique depois disso e de outro despertar de consciência. Eu comecei a perceber mais que isso acontecia outras vezes e tantas outras vezes, mas esse foi muito, assim, sabe, Uhum. foi e aí eu acho que eu voltei ainda mais imbuída dessa. E isso eu ia te perguntar, essa experiência, esse aumento da visibilidade desse tipo de situação, você sendo uma liderança mulher importante, você consegue fazer alguma coisa do ponto de vista da cultura para evitar que isso aconteça, pelo menos no seu ambiente interno? Olha, eu sou bem ativa nisso, porque eu realmente acredito no valor disso para gerar um ambiente super legal de Move trabalho. monteiro, né? Eu acredito Eu também. mesmo, mais do que ser uma coisa certa, uma coisa justa, uma coisa Uhum. bonita, bom para o negócio, sabe? Então eu acho que eu sempre fui muito intencional, continuo sendo, e eu comecei a dizer para o meu time coisas que não estavam legal, né? Então também tivemos aí uma outra situação, numa reunião e tal, que precisava de uma decisão, e aí ele usou uma expressão, assim, super necessária, o que provavelmente a Um gente homem usou essa expressão. é, que provavelmente a gente usou a vida, Claro. né, as mulheres também usaram e crescemos usando. Você pode dizer qual é a expressão, sabendo que é uma expressão ruim? Eu não acho que não vai É, ficar é muito palavrão? elegante. É palavrão? Não, sou muito elegante. Pessoa fina. Então tá bom. Então tá bom. Mas enfim, acabou a reunião e eu pedi para falar com ele Aham. e falei: "Poxa, você reparou que você falou isso?" Tem a ver com colocar alguma coisa em cima da mesa? Eh, Pode ser que tenha. Meu palpite é que tem a ver com não, não tem a não, ver. não tem, não. Mas tem a ver com uma situação que envolve a mulher, Tá bom, né, Entendi. e que ok, deixa a mulher sem escolha, tá bom. sabe. Aham. E aí eu disse para ele, eu falei: "Poxa, você percebeu?" E aí já arregalou aquele olho da Mônica, né, para mim. E eu falei numa boa e não falei na frente de ninguém, Claro. obviamente. Eu falei: "Olha, cara, você tem filha, você tem mãe, você tem irmã, você ia gostar que falasse Isso. isso?" Nossa, eu nunca tinha me dado conta. E aí, a partir daquele dia, eu ganhei um mega Que aliado legal. e eu contava essa história sem dizer com quem tinha sido pra todo mundo. Claro, claro. Então você vê que são pequenas coisas, Claro, na linha do dizer o óbvio, que as pessoas não percebem. Elas realmente não percebem. "Putz, tá legal, eu tenho certeza que não teve a intenção. claro. Mas é que quando você percebe, você melhora, Uhum, sabe? uhum.
Agora eu quero perguntar o que você está desenvolvendo em você mesmo e eventualmente na companhia, mas eu vou fazer isso no nosso próximo bloco, que é o nosso momento WIP, o nosso momento Work in Progress. Adriano, outro quadro fixo nosso é o momento Work in Progress, em que a gente pergunta qual é o seu Work in Progress, no que você está trabalhando, seja do ponto de vista mais pessoal / profissional, seja alguma coisa voltada para a companhia. Que não está no estágio ainda que você gostaria que estivesse. Eu acho que é a minha, eu acho não, tenho certeza que é a minha posição como líder da América Latina, né? 1 ano é pouco tempo, gente. Uhum. Eu vim de 5 anos e foram 5 anos muito atípicos no Brasil, né? Porque eu assumi na pandemia, aí teve o volta, mas não volta, depois voltou, depois recuou, aí como é que vai ser? Então foram 5 anos bem diferentes, mas é um país e você pega, né, se eu quiser eu ponho todas as pessoas do Brasil numa um auditório grande Uhum. e me faço, né, eu acho que na América Latina é outra relação, né, então é mais distante e eu sou uma pessoa que gosto disso, da proximidade, gosto de conhecer todo mundo, gosto de chamar as pessoas pelo nome, e como é que eu acho esse outro formato, né, que muitas vezes Em tem que ser escala, né? remoto, em escala, né, Uhum. respeitando a cultura, sem perder a minha essência, porque acho que é o que me trouxe até aqui, é o jeito que eu sei fazer, de ouvir, de ser empática, mas de tomar as decisões quando precisa, Uhum. para o negócio Você encontrou mover. tem algum ingredientezinho que é seu, né, que torna a receita mais sua para fazer isso? Eu acho que a escuta e a empatia, assim, eu acho que é bem natural o meu, né, de me colocar no lugar, assim, de: "Poxa, mas espera eu fui ele há 3 dias atrás, dá para entender por que que ele está trazendo isso, mas por outro lado, será que ele pensou naquilo que agora hoje eu consigo ver e ele ainda não viu?" Acho que é isso. Uhum. Legal. Muito bom. Esse então foi o nosso momento Work in Progress, que é um oferecimento da LG Lugar de Gente. Adriana, a SAP tem um modelo de gestão super sofisticado, né? Assim, aprimorado, como uma empresa global, né? Quer dizer, uma série de boas práticas. Mas quando você olha os teus clientes, principalmente na América Latina, com agora a adoção de inteligência artificial, novos pacotes, que são. E quando você sabe que está lá na frente de um presidente, que 2, 3 coisas você recomenda a ele para se preparar para esse novo mundo do trabalho, para se preparar para esse novo mundo de AI, coisas que são constantes aí na sua agenda? Olha, Salvador, o tema da adoção das ferramentas, mas no seu formato estándar, isso é super importante, porque a customização ela é inimiga da escala. Então, se eles estão fazendo investimento para trazer uma tecnologia estado da arte, líder mundial, com melhores práticas, investir o tempo em adotar isso, em tirar o melhor daquele investimento, porque aí vai sobrar tempo, vai sobrar recurso para tantas outras coisas, né. Uhum, uhum. Então, esse eu tenho um cliente até que me disse, né, porque a gente usa a expressão back to standard. Ele falou: Uhum. "Mas eu nunca fui standard, então o meu é go to standard", né. Claro. Porque é isso, você às vezes tem um monte de recurso lá, você não está aproveitando. Dá A um gente exemplo pra gente, para quem não está tão familiarizado, tenta tangibilizar um pouco isso pra gente. Vamos pensar na nossa vida pessoal, né, no nosso telefone, a quantidade de coisa que tem aqui, e que às vezes você descobre, um exemplo banal total, né, meu filho colocou para mim para eu ver, a temperatura e os meus alarmes aqui na tela de entrada. Então assim, de manhã eu olho e falo: "Ah, já botei o alarme para despertar". Isso evita com que eu tenha que abrir, ir lá no relógio, ligar o alarme. São 3, 4 segundos. Isso em escala numa empresa, Perfeito. 3, 4 passos que você corte de um processo, é tempo que você devolveu para a empresa, sabe? E ele te ajudar também é o seguinte, e isso é uma funcionalidade que já tem no celular. Não precisa investir. E se você não conhece, você vai baixar um app É isso. Uhum. que vai olhar. Não, mas peraí, mas isso aqui já tem no celular, ou seja, por que que eu vou baixar um app se eu já tenho isso no celular? E acho que quando você fala do SAP, de modelo GRP e tal, cara, explora, né, o máximo possível, em vez de você estar gastando dinheiro trazendo outras coisas que Não, você e a tem gente vê muito né? isso, Salvador. Aí a Muito, TI muito. vai lá e desenvolve Isso.
um código, um programa para fazer um negócio que o sistema já Que faz. você já está pagando. É isso. Então, acho que essa agenda da adoção como realmente sinônimo de eficiência, de menos risco, Sem e dúvida. também para que a inovação se mantenha no tempo. Porque se eu aderir ao standard, qualquer novidade que vier, ela vai encaixar e eu vou aproveitar. Uhum. Agora, se eu criei o meu, não necessariamente essa atualização vai ser mais complicada, de mais risco, de mais tempo, de mais custo. Então, essa, sem dúvida, é Legal. uma agenda que todos os executivos têm com a gente. Legal. Mas você também, por outro lado, vocês estão criando o ecossistema de parceiros, né? Falei, olha, eu também talvez não vou conseguir resolver, né, a temperatura da Lua, né? Alguma coisa muito Sem específica. dúvida. Então vocês estão criando também um ecossistema muito grande, né? Quer dizer, mais Sem abertos a isso, né? Nos últimos anos, né? Totalmente, Salvador. A gente se assumiu como uma empresa de ecossistema, então o que eu faço bem, eu quero Fazer bem. realmente ajudar meus clientes a fazer da melhor maneira possível, mas no surrounding, sabe, tudo que vem em volta com os nossos parceiros. Então a gente tem uma plataforma para que eles desenvolvam, mas seguindo as melhores práticas, com conexão com aquilo que a gente faz. Isso é potencial para todo mundo, né? E Legal. aqui a gente está falando de gente, poxa, tem tanta oportunidade aí para desenvolver profissionais nessa área. Sem dúvida. E uma dica agora, talvez, pessoal, você tem filhos já na idade 19 e 16. que já estão querendo o que eu vou fazer para a vida, né? Você, como CEO de casa, qual é o teu conselho para eles sobre o que você espera de futuro para eles, né? É que eles consigam descobrir aquilo que os fazem feliz, né? Então, minha filha está fazendo jornalismo, está fazendo o primeiro estágio dela. Aqui, ó, Fala tem para ela falar comigo depois. Mas ela tá tão feliz, ela chegou esses dias, ela falou, eu tô adorando o meu trabalho, ela gosta de escrever, Legal. ela tá curtindo fazer a pesquisa dos temas Legal. diferentes, mas eu acho que o bacana é isso, assim, é você achar aquilo que te dá vontade de trabalhar, que te dá o brilho no olho, né? Sensacional. Muito bom. Adriana, super obrigado. Foi um episódio muito legal, a gente aprendeu um monte. Obrigado por ter vindo. Obrigada pelo Valeu, convite. prazer. Valeu. Fica aí que já tem o debriefing. E esse é o nosso debriefing, que é um oferecimento da Comp. E nesse bate-papo que eu achei muito bacana, me relembrou algumas coisas que realmente fazem todo sentido, eu destacaria duas que para mim ficaram muito bacanas. Uma é que talvez seja uma das capacidades mais difíceis, quando a gente fala de transformações perenes, né, mais difícil de você fazer e que talvez explique em organizações longevas, que é eu tenho uma cultura, eu tenho valores, e como esses valores vão traduzindo o Zeitgeist, né? O Espírito do Zeitgeist é o tempo. espírito do tempo, né? Então, ela deu exemplo de curiosidade. Eu queria trazer um exemplo que eu vivi na HP, quando eu estava lá, onde a HP foi fundada pelo Hewlett e o Packard, que foram praticamente os fundadores do Vale do Silício. O Steve Jobs foi Funcionária. trainee, né? Foi estagiário deles, e boa parte das práticas do Vale do Silício começaram lá com o Hewlett e o Packard, foram icônicos. E quando eu estava lá na HP, a gente fez um trabalho e eles tinham uma coisa que foi o mercado todo conheceu, que era o HP, o HP Way, né? A forma HP de gerenciar, e que foi muito difundida. E um dos fatores que o Hewlett e o Packard, uma das práticas gerenciais que eram muito comuns quando eles criaram a companhia, na década de, né, talvez 60, 50, né, era o gestão, em inglês é managing by walking around, seria você gerenciar andando pelas áreas, porque eram escritórios com baias, né? As pessoas não tinha essa coisa de híbrido, né? Não tinha, né? Um pouquinho antes da pandemia. Um pouquinho antes da Mas foi a peste negra, né? Estava mais perto. Tá mais perto da peste negra. Mas então, que era o gerente que ficava na sua sala, fechada, de gravata. Na HP, o Hewlett e o Packard, eles como donos saíam pelas áreas e gostavam de andar pelas áreas, pela fábrica e tal, e criaram, falaram, nossos gerentes aqui, eles têm que gerenciar andando e conversando com as pessoas. E isso, na época, era uau, era um negócio, como o gerente vai sair da sua sala?
Fast forward para o dia de hoje. Qual é o espírito de managing by walking around, ou gerenciar andando com as pessoas? É você ouvir, você escutar, estar perto, né? Mas o que é estar perto? É o que é escutar? E em 2026 é diferente de 2020. Então, eu acho que essa capacidade de você ir ressignificando os seus valores, eu acho que ela é muito importante. Para isso, o superpoder, eu acho que da Adriana, que ela contou aqui muito bem, é essa escuta, essa super escuta, né? Talvez essa seja uma das maiores competências dos próximos anos, né? Que é a capacidade de escutar. A gente às vezes está perdendo, né? Às vezes a gente quer falar, a gente quer ter razão, a gente quer lacrar na internet, e aí ficam aqueles conflitos e tal, mas a capacidade de escuta, ela é uma capacidade muito importante. Então, acho que esse. E apesar de ter tecnologia para fazer isso remotamente, ela conta a quantidade de vezes que ela foi ao México, acho que mais de 3 vezes, 3 ou 4 vezes em um ano, para fazer cara a cara mesmo. Eu acho que isso tem um valor, não é todo o CEO que fez isso, não é toda CEO, né, que fez isso, então eu acho que tem um valor muito grande, talvez seja algo cada vez mais importante para os líderes de hoje, de qualquer organização, né, de qualquer empresa, né, então acho que isso é muito importante. E a outra é que a gente vem, de uma certa maneira, coletando essas informações ao longo de várias conversas aqui no nosso podcast, é o que é perene de transformações de tecnologia e o que é novo nessa onda. O perene é, eu não faço nenhuma transformação de tecnologia sem estratégia, senão eu vou gastar dinheiro. Eu gostei muito, eu uso um pouco esse termo também de feira de ciências, né? Se você não tem estratégia, a chance de você perder dinheiro e entrar em feira de ciências é muito grande. Você olhar a organização, você olhar pessoas, você olhar o porquê dessa transformação, qual é o ponteiro de negócio que vai mudar, né? Quer dizer, então, tudo isso, cara, a gente falava de SAP, a gente falou de e-commerce, a gente falou né, de central telefônica em 1917. Sempre são as mesmas. Então, tem uma coisa que é perene, que às vezes a gente também tem que se lembrar nesse momento da transformação digital. O que é novo, que eu acho que cada vez está mais claro, é essa facilidade, né? Ou seja, é mais talvez democrático, é mais rápido, com certeza, mas isso eu acho que é característica das novas ondas. A próxima onda vai ser mais rápida do que foi a AI, então acho que isso não necessariamente é novo, né? O RP foi mais rápido do que não sei o quê, o e-commerce foi mais rápido do que o RP, então isso faz parte do jogo, mas eu acho que ele é mais democrática, né? Acho que mais pessoas podem rapidamente participar e, sem dúvida, tem um aspecto que você levantou da capacidade, talvez até cognitiva, de fazer perguntas, da capacidade cognitiva de pensar em estratégia, e que isso realmente vai ser um desafio, que nem todo mundo tem isso instalado, desenvolver não é rápido, e esse talvez seja a grande preocupação que todos têm, Do né? ponto de vista estrutural, acredito que sim. Ah. Há quase um consenso de que a gente vai viver um período de desemprego tecnológico elevado. O que é desemprego tecnológico? É aquele em que muita gente não consegue acompanhar o ritmo da evolução tecnológica, e nesse caso tem a ver com isso. Você libera tempo para fazer trabalho mais estratégico, libera tempo para pensar, libera tempo para criar, e muita gente não foi preparada para isso, para tal. Então, tem muita gente que é muito boa em fazer funções que são de fato executivas, no sentido de operacional, e que vão ter grande dificuldade para fazer a transição. Do ponto de vista das empresas, acho que isso tem a ver um pouco com a ideia de requalificar as pessoas. Nem todo mundo, infelizmente, é requalificável, mas uma parcela importante e tem um problema social que vai além de cada organização. Dentro do que você falava, de que nem tudo é novo nesse universo, eu peguei alguns pontos que ela falou aqui que eu acho que eles não são novos, e eles não são específicos da SAP e não são específicos do mundo da tecnologia. Por exemplo, resistência à mudança. Eu adorei a expressão que a Adriana usou, que eu não conhecia, você talvez conhecesse, você que está vendo talvez conheça, eu não conhecia nesse caso, que é o complexo de Gabriela, por conta da musiquinha Eu Nasci Assim, Eu Cresci Assim, Vou Ser Sempre Assim. Isso é histórico, né? Eu, quando comecei a trabalhar no jornalismo, eu cheguei a trabalhar com máquina de escrever
não em redação grande, mas em jornal de bairro, e eu fui trabalhar no Grupo Estado, mais precisamente no Jornal da Tarde, em 1993, era o final do primeiro ano, ou do segundo ano de informatização da redação. Tinha jornalista da mais velha guarda que achava ruim não trabalhar em máquina de escrever e ter que trabalhar em computador. Olha. E basicamente o que se dizia? Eu sempre trabalhei assim, não precisa desse modismo do computador. Eu tô falando de 1993, quando se informatiza o jornal. Eu me lembro que era mainframe, não era microcomputador, e tinha essa resistência. Ou seja, as pessoas que estão resistindo à inteligência artificial não estão criando nada de novo. Com certeza. Então, acho que esse é um ponto interessante. O complexo de Gabriela é um risco pessoal, né? Se diz que tem gente até que não está muito interessada em evoluir, está muito confortável em continuar fazendo. Você pensar, eu quero mexer, quero evoluir. Mas será? Será que quer mesmo? Será? Tá tão confortável, é conhecido, né? Você sair do conhecido é sempre é desconfortável. sempre desconfortável. O problema é que, e aí talvez você tenha uma mudança importante desse ciclo de inovação tecnológica, que é o emprego que é confortável para essas pessoas pode desaparecer, é como se abrisse um alçapão, essa pessoa pode cair, de fato, ficar inempregável por conta disso. Outro ponto que ela traz ela falando especificamente de liderança, ela fala, é mais importante ser capaz de fazer boas perguntas do que necessariamente trazer todas as respostas. Minha observação é que isso vale demais para qualquer pessoa que trabalhe na era da inteligência artificial. O GPT, ou seja, qual é a ferramenta que você usa, ele traz as respostas. O que faz a diferença é a qualidade da pergunta que você faz, do prompt que você faz, da utilização que você faz dessas ferramentas. Então, eu diria que isso é absolutamente verdadeiro para lideranças, mas não só para lideranças, para todo mundo que trabalha hoje. Você vê que na época do SAP, a gente falava muito sobre dados e limpeza de dados e tal, e tinha uma brincadeira que era shit in, shit out, na época das implementações dos anos 90, né? Ou seja, que se você põe, vamos falar em português, né? Se você colocar dado cocô, vai sair relatório cocô, né? Só que agora o relatório cocô sai perfeito, né? Do ponto de vista da apresentação. E pode ser uma informação muito bem apresentada, mas só que você está treinando, né, um agente com um dado ruim, né? Então ele provavelmente vai estar gerando outputs ruins em larga escala e muito rápido, né? Eu acho que talvez essa seja... Existe uma expressão interessante para isso, que é em inglês, eu não sei se já traduziram isso de alguma maneira, mas é work slop, que é o trabalho vagabundo, o trabalho ordinário, ruim, que tem que ser corrigido o tempo todo, tem que ser refeito o tempo todo, e em alguns casos isso é mostrado em pesquisa como um fenômeno que tem piorado a produtividade em vez de melhorar a produtividade. Tem tanto trabalho ruim sendo passado adiante que você acaba perdendo mais tempo. Legal. Meu último ponto aqui, mas eu não vou falar muito sobre ele porque a Adriana deu o recado, é o papel que ela tem como uma mulher que assumiu uma posição de liderança. Eu até brinquei que é no ar rarefeito, porque de fato ela está numa altura do mundo da pirâmide corporativa que infelizmente ainda tem poucas lideranças mulheres. Então, sobretudo para você que é mulher e está assistindo, eu espero que isso tenha sido um inspirador, interessante, como foi para mim aprender um pouco com a Adriana. Muito bom. Esse foi então mais um episódio do Work in Progress, sempre lembrando que o nosso podcast é oferecido pela LG Lugar de Gente, pela Stay Previdência, pela Comp, e tem a parceria super importante do Grupo Gestão RH. Até lá. Até a próxima.